vocês o alfabeto e os números em datilologia. O alfabeto, apresentar, mostrar. o alfabeto manual. Daí você então tem primeiro o sinal do alfabeto manual. Então quando você quiser que alguém fale uma palavra em datilologia, você coloca o A, B, C, A, B, C, manual. Dessa forma, você está dizendo, C. faça em datilologia. Geralmente quando não tem o sinal para uma palavra, ou então uma pessoa, o nome de alguém, e aí você coloca, o meu, por exemplo, L-U-I-Z, Luiz. Acontece que para você memorizar, decorar, compreender todo o alfabeto e os números, tem sido muito cansativo, tem sido às vezes difícil para os alunos. Até para mim é difícil, foi difícil quando eu tive que decorar, porque não tem outro jeito, é decorar. Então, para que não seja uma coisa solta, do A para o B, do B para o C para o D para o E para o F, já mudou tanto. Acontece que a diferença do F para o D é só o polegar. Aí você vai para o O, por exemplo, aí vai para o P. Quando chega no P, aí desce para o Q. Calma. A diferença do P para o K e para o H, veja, P parado, o K para cima, o H dá um giro. Em outras palavras, ao invés de aprender na sequência do alfabeto, que você termina variando muito e perdendo o momento de aprender mais fácil, nós fizemos um quadro associativo das configurações, que você junta essas associações mais parecidas e vai memorizando elas. Depois, na sequência normal, você já fica mais fácil, porque você já aprendeu esses sinais, essas configurações. Então é isso que eu vou apresentar para vocês agora, que tornou-se um processo muito mais fácil para nós de ensinarmos para ouvintes. O surdo chega e pergunta, está errado, está errado. Ele vai logo dizendo, está errado, está errado. Calma, eu não estou ensinando o alfabeto, eu estou ensinando as configurações. E aí o conjunto fica muito mais harmônico para a aprendizagem. Então vamos ver como é que vocês conseguem se sair dessa. A, Z, 3, 5. Iniciamos tudo pela letra A. Então a configuração em A, que pode ser desta forma ou desta forma se apresentada, mas não muda a configuração. É porque tem pessoas que apresentam assim, tem pessoas que fazem assim. Tem variação? Nenhuma. Pode ser as duas formas. Na letra A, então nós levantamos o dedo polegar, é o número 1. Do número 1, novamente mexe a mão, vai para a letra S, que aí dá uma balançadinha, ou o número 8. Do 8, você levanta o indicador, que novamente é o número 1. Então nós temos este número 1 para quantidade e este número 1 para o número ordinal e cardinal, que vocês vão aprender na aula de números. Voltando para este número 1, a sequência, letra Z. Do Z, você dobra o dedo indicador, ó, colocando um pouco de lado, você perceber aqui. Então vamos voltar para cá. E esta é a configuração da letra X, mas não é a letra X ainda, porque tem um complemento na letra X, que é o movimento puxando para o corpo. Esta aqui é apenas a configuração. Então quando eu disser configuração da letra X no queixo, frio, em movimento, lateral, mentira, na testa, difícil, de lado, sexta-feira. Então com a configuração X, você faz vários sinais. Mas vamos voltar agora para a sequência. Da letra X que você puxou, você volta a esticar o dedo indicador. Preste atenção mais uma vez. E você estica o dedo médio com o polegar segurando. Esta é a configuração da letra P. A letra P, ela é parada.
pode fazer o sinal do professor. Da letra P você levanta e é a letra K. É só é o K. Se colocar para cima, ou alguns surdos que fazem assim. K. Da letra K você gira o H. H. Então a gente faz uma brincadeira. P, KH. P. Da letra H vamos para a terceira coluna, que é a mão espalmada. Não é uma letra especificamente, mas aqui você faz muitos sinais. Por exemplo, feliz. Ou com as duas mãos, os dedos separados, quando gira, junta tudo. Festa. Mas vamos voltando para cá. Da letra, da configuração, com a mão espalmada e os dedos separados. Você vai com o polegar e segura por fora o indicador. Essa é a configuração da letra F. F de flor. F de futuro. F de uma pessoa que está faltando. Ou férias. Da letra F, o polegar para trás, por trás do dedo indicador é a letra T. T de teimoso. Olha, com F foi faltar, com T foi teimoso. Falta. Teimoso. Da letra T, você libera o dedo indicador, então fica o número 4. 4 de conhecer, do verbo conhecer. 4. Da quarta série do ensino fundamental, porque aqui é o espaço da escolaridade. Para você perguntar a uma pessoa qual a sua escolaridade, ó, você libera os dedos assim. Qual a sua escolaridade? E aqui, quarta série. De quarta-feira. Do 4, você segura mais um dedo, tem o 3. O 3 de terça-feira. 3 da terceira série, do ensino fundamental, mas também do ensino médio. A região do ensino médio é aqui, então, terceiro ano do ensino médio. Mas este também é o número 3. Veja, nós tivemos este 3 para a quantidade. Também é a letra W. E aqui, o número 3 para ordinal e cardinal. Que na aula de número vocês vão ver a diferença. Do 3, vamos para a letra M. Menos um dedo, N. Coloca para cima. U. Com a mesma configuração N ou U, você chega e diz seu nome ou meu nome. Essa variação não está indo no dicionário, mas os estudos estão usando de forma bem comum aqui em Pernambuco. Direto para você. Para não dizer meu nome, já vai logo direcionando. Então, nome. Da letra N, nós levantamos para U. E agora você separa os dedos, que tanto pode ser o número 2, como a letra V. Se você coloca isto no mesmo lugar de marcar o dia da semana, segunda-feira. Lembra? Segunda, terça, quarta? Então, segunda-feira. Mas também segundo ano do ensino fundamental ou segundo ano do ensino médio. Mas também você pode representar os olhos aqui e dizer que está olhando. Eu estou olhando para você? Ou estou olhando para ela? Eu estou vigiando? Ou procurando? Ou duas pessoas estão se olhando? Da letra V, ou numeral 2, você dobra e faz o número 5. 5 de quinta-feira. Ou da quinta série do ensino fundamental. 5 de sinal manhã. Ou castigo, porque aqui é uma pessoa andando. Se aqui é uma pessoa andando, eu tenho aqui então, de joelhos, castigo. Tudo isso vocês vão aprender nas aulas, mas eu estou só associando a configuração para vocês não esquecerem. Então, do 5, eu novamente estico os dedos e dobro um pelo outro.
família. A reunião pode ser com R, mas também pode ser com um dedo, várias pessoas ao redor. Se eu fizer o S ao redor, sociedade. Também sociedade pode ser dessa forma. Uma pessoa e aí o S ao redor. Mas aqui o S, sociedade. F de família, R de reunião, C de comunidade. Mas vamos voltar para a letra R. Eu baixo tudo, volta para S, estico o dedo mindinho. O dedo mindinho é a letra I. I. A configuração da letra I. Mas para fazer a letra J, eu tenho um movimento. Então a configuração e a letra J é isto. Agora volta para cá para apresentar dessa forma e estico o dedo polegar. Então eu tenho a configuração da letra Y, mas não é a letra Y, porque a letra Y tem um movimento para baixo. Então, o nome de alguém que usar a palavra, a letra Y, eu faço isso. Mas apenas a configuração da letra Y. Por exemplo, avião. Eu não faço aquele movimento de descer, porque senão o avião está caindo. O avião. Ou viajar de avião estendendo esse sinal a mais. Coloca no queixo. Desculpa. Então, da letra Y, eu levanto agora o dedo indicador. Aqui é o empréstimo linguístico da língua americana do I love you. Então eu te amo. Mas também nós fazemos amo você, é o A, V. Então aqui, ó, essa é a configuração amo você. Voltando para a configuração do eu te amo, baixo o dedo mindinho, eu tenho a letra L. Mas também é o numeral 2. Lembra que nós vimos ainda há pouco este número 2 para quantidade e este vai ser para ordinal e cardinal. 2. 2, por exemplo, queijo ou sorrir. 2 o L, a configuração é a mesma, o que muda é a apresentação, L e 2. Você pega e ó, bate no peito. Tem, não tem, ou de novo. Tem. Não tem. De novo. Do 2. Se encosta o polegar no dedo indicador, é o número 7. Você cai um pouquinho ele, ó, para fazer o número 7. Se colocar todo para baixo, é a letra Q. E aqui, ou lá, no outro. Pode fazer tanto com a Q, como só isso, no outro. Mas com a letra Q, você vai botar aqui. Este. Agora levanta a letra G. Preste atenção, eu não encosto o polegar nos outros dedos, o dedo médio. Eu estava aqui fora, é do A, Q, G. Então é aqui fora, ó, segurando o indicador por fora, a letra G. Agora permaneço com o dedo indicador esticado e seguro com o polegar os demais dedos, fazendo a letra D. Da D, baixa tudo, faz a letra O. Do O, eu escorrego na primeira articulação do polegar, é o número 9. Preste atenção, você coloca assim, você vê o número 9. Aqui você já não vai ver mais. Então procure fazer de uma forma que a pessoa veja que é 9. Para não dizer que ficou só o 0, o O. Que aqui é o O e o 0. Mas aí escorrega 9. Para cima, 6. E a última coluna, a mãos palmadas, os dedos juntos, que também não é nenhuma configuração de número ou de letra, mas você pode colocar coração, ou amigo, entender, estudar, começar com as duas mãos, a mão ativa, a mão dominante, a mão de apoio, começar, entender. Então você conhece a configuração. Se agora coloca o polegar para dentro da mão, você tem aqui a letra B. B de branco. Você pode fazer, quando eu fiz coração, você fez tanto com essa configuração, como essa não vai mudar. O que importa é o local e o movimento. Então, com a letra B. Da letra B, você dobra os dedos
tem a configuração da letra E. É. Você relaxa, faz o C, veja, preste atenção, não é assim, é aqui. Você tem que fazer a curvatura. Do C, você faz o C cedilha. Agora aqui está mostrando a tabela. Que são utilizadas pelos surdos. E a depender do local que essa configuração for articular, da região que ela ficar, da expressão facial que tiver, vai diferenciar o sinal do outro. Como foi dito aqui, de quarta-feira e aqui da quarta série. Do ter, vai se colocar aqui atrasado. Então, mudou a mão do peito para a mão e aí atrasado. Então, este é todo o alfabeto e todo o numeral. Daí você vai utilizando as configurações. Cada configuração pode representar um sinal e daí você vai construindo o diálogo. Só que essas configurações do alfabeto e do número, elas vão dar margem, dar origem a muitas outras configurações. Nós já temos um cadastro de 80 configurações. E aí algumas pessoas perguntam, mas eu vou usar a mão direita ou a mão esquerda? E eu vou dizer a você, você é destro ou sinistro? Se você é destro, vai usar a mão direita como dominante e a mão esquerda como apoio. Então, quando eu tiver configuração em B, colocar chegar, aqui foi a mão de apoio e minha mão direita foi a mão dominante, a mão ação. Foi a mão ativa, chegar. Mas se você é canhoto ou sinistro, você vai fazer dessa forma. Teve até uma professora de Libras, que o menino é canhoto, e ela disse que ele tinha que usar o sinal com a mão ativa dominante, lavar o menino agora, desconfigurar o cerebral dele para poder ter que fazer tudo com o dominante pela mão, com a mão direita. Você se respeitar a própria individualidade. Não, para falar Libras tem que ser dominante e direita. Não existe isso. Você usa ou uma mão ou a outra como dominante, dependendo do que você realmente tiver. Eu conheço surdos que não tem a mão esquerda ou não tem a mão direita e vai falando do mesmo jeito. Ó. O chegar que foi aqui, chegou. Tem. Não quero. Vai usar do mesmo jeito. Pode. Ele não tem a outra mão. Então tem que respeitar essa diferença entre os próprios surdos, para não haver discriminação entre as pessoas ouvintes e os surdos, entre os professores que estão ensinando, tem que fazer essas considerações. Iconicidade e arbitrariedade. A modalidade gestual, visual e espacial pelo qual a Libras ela é produzida e percebida pelos surdos leva, muitas vezes, as pessoas a pensarem que todos os sinais são o desenho no ar do referente que representa. É claro que, por decorrência da natureza linguística, a realização de um sinal pode ser motivada pelas características do dado da realidade a que se refere. Mas isso não é uma regra. A grande maioria dos sinais de Libras são arbitrários, não mantendo relação de semelhança alguma com seu referente. Vejamos alguns exemplos entre os sinais icônicos e arbitrários. Sinais icônicos. Uma foto ela é icônica, produz e reproduz a imagem do referente, isto é, a pessoa ou coisa fotografada. Assim também são alguns sinais de Libras, gestos que fazem ilusão à imagem ou seu significado. Bom, beleza, então vamos usar um sinal de telefone. Telefone você pega a sua mão assim, ó, como se estivesse atendendo o telefone. E telefone, ó. Telefone. Agora borboleta, ó. Borboleta. Isso não significa que os sinais icônicos eles são iguais em todas as línguas. Cada sociedade ela capta facetas diferentes do mesmo referente, que são representadas através dos seus próprios sinais, convencionalmente, conforme os exemplos abaixo. Sinal de árvore. Em Libras, representa o tronco de árvore usando o antebraço e a mão aberta, as folhas em movimento.
LSC, que é língua de sinais chinesa, representa apenas o tronco da árvore com as duas mãos, os dedos indicador e polegar ficando aberto, curvos. Vou mostrar. Beleza, né? Sinal de árvore em libras, ó. O tronco é o antebraço. Aqui as folhas e se faz aquele movimento. Agora na língua de sinais chinesa, simplesmente assim, ó, o tronco, que é a árvore. Sinal de casa é de boa, é bem simples. Sinal de casa em libras, casa. Em ASL, língua americana de sinais, puxa assim, ó, casa. Você meio que desenha, casa. Beleza. Sinais arbitrários. São aqueles que não mantêm nenhuma semelhança com o dado da realidade, que representam. Uma das propriedades básicas de uma língua é a arbitrariedade existente entre significante e referente. Durante muito tempo, afirmou-se que as línguas de sinais não eram línguas, por serem icônicas, não representando, portanto, conceitos abstratos. Isso não é verdade, pois, em língua de sinais, tais conceitos também podem ser representados em toda a complexidade. Exemplo, então, ó. Então, beleza, vamos de exemplo. Conversar, você pega a mão. Conversar. Depressa, ou logo. Depressa. Pessoa, letra P. Passa assim, ó. Pessoa. Perdoar, ó. Y. Leva aqui, ó. Perdoar. Estrutura gramatical. Aspectos estruturais. A língua tem a sua estrutura gramatical organizada a partir de alguns parâmetros que estruturam sua formação nos diferentes níveis linguísticos. 3 são parâmetros principais ou maiores: a configuração das mãos, e o movimento e o ponto de articulação, que é o ponto de apoio. Outros 3 vão formar seus parâmetros menores, que é a região de contato, a orientação para onde vai a mão e a disposição da mão. Parâmetros principais. Os parâmetros principais são a configuração de mão, que é o CM, no caso, velho, sinal de velho, ó. Velho. Então, ó, configuração de mão. Configuração da mão aqui no queixo. Configuração de mão. O ponto de articulação e o movimento. O movimento, ó, para baixo, para cima. O ponto de articulação no queixo e a configuração de mão. Entenderam? A configuração de mão é a mesma que a mão vai assumir durante a realização de um sinal. Pelas pesquisas linguísticas foi comprovado que na Libras existem 43 configurações de mãos, sendo que o alfabeto manual utiliza apenas 26 dessas para representar as letras. Exemplo, ó, telefone e branco. Telefone, Y, configuração de mão de Y na orelha. E branco, ó, branco, branco, entenderam? Veado, ou então alce, né? Pega a mão, configuração de mão 5, coloca na cabeça. Veado. Ontem, ó, mão assim, ó, 3 dedos para baixo, aqui, ó. Ontem, ontem. Agora, as 46 configurações de mãos em libras. Tem a primeira configuração, que é o B, A, G,
C cedilha, 5 ou B. Bom, essa tabela aqui pula. Ponto de articulação. É o lugar do corpo onde vai fazer o sinal. O ponto de articulação. Exemplo, laranja, ó. Laranja. O ponto de articulação é aqui, ó. Aprender. Então, ó, o mesmo movimento, assim, abrir e fechar a mão, no queixo, laranja. E aqui, ó, aprender. Movimento. É o deslocamento da mão no espaço durante a realização do sinal. Exemplo, galinha. Pega a mão e desce. Galinha. Homem. Puxa. A direção do movimento. Direcionalidade do movimento. Unidirecional, o movimento em uma direção no espaço durante a realização de um sinal. Proibido, sentar, mandar. Bidirecional, movimento que é feito por uma ou ambas as mãos em duas direções diferentes. Por exemplo, pronto, julgamento, grande, comprido, discutir, empregado, primo, trabalhar, brincar. E multidirecional, movimentos que exploram várias direções no espaço durante a realização de um sinal. Exemplo, incomodar, pesquisar. Tipos de movimento. Movimento retilíneo, em linha reta. Encontrar, ó. Encontrar, encontrar. Estudar, estudar, estudar. Por quê? Por quê? Em linha reta, tá indo. Movimento helicoidal. Helicoidal, girando. Que nem uma hélice. Macarrão. E azeite, ó. Azeite. Movimento circular, girando. Ó, pega o Y, pega o outro Y e ó, brincar. Idiota. Idiota. Bicicleta, ó. Bicicleta. Movimento semicircular, no semicírculo. Surdo. Orelha, boca. Semicírculo. Sapo. Pulando assim, ó. Coragem. Coragem. Movimento sinuoso. Sinuoso. Ó, Brasil, Rio, navio. Movimento angular. Raio, raio, elétrico, difícil, difícil. Agora, parâmetros secundários. A disposição das mãos na realização dos sinais de sinalibras pode ser feito com a mão dominante ou por ambas as mãos. Exemplo, burro, calma, diferente, sentar, sempre, obrigado. Orientações das mãos. Direção da palma da mão durante a execução do sinal de libras, para cima, para baixo, para o lado, para a esquerda, para frente, um sinal. Exemplo, montanha, baixo, fritar. Região de contato. A mão ela entra em contato com o corpo através do toque, por exemplo, medo, ônibus, conhecer, duplo toque. Família. Ó, pega o F e duplo encontra contra o F, ó, duplo toque. Surdo, duplo toque. Saúde, saúde. Risco, operar, José, nome bíblico, por exemplo. Pessoa, deslizamento. Curso, ó, deslizando. Educado, limpo. Galinha, galinha. Componentes não manuais. Além desses parâmetros, a Libras ela conta com uma série de componentes que não são manuais, como a expressão facial ou o movimento do corpo,
que muitas vezes pode definir ou diferenciar significados entre sinais. A expressão facial e corporal podem traduzir alegria, tristeza, raiva, amor, encantamento, dando mais sentido a Libras, e em alguns casos determinando o significado de um sinal. Exemplo, então, o dedo indicador em G sobre a boca, com a expressão facial calma, serena, significa assim, ó, silêncio. Silêncio. O mesmo sinal usado com o movimento mais rápido, com a expressão de zanga, significado de zangados, uma severa ordem. Tipo, cala a boca. Calmo, silêncio. Cala a boca. Então, um jeito de falar cala a boca sem falar cala a boca. A mão aberta com um movimento lento e com a expressão serena significa calma. E o mesmo sinal com movimento brusco e com a expressão séria significa para. Em outros casos, utilizamos a expressão facial e corporal para negar, afirmar, duvidar, questionar, etc. Por exemplo, em português, você encontrou seu amigo? Em Libras, você encontrar amigo, aí você faz aquela cara. Você encontrou seu amigo? Você encontrar amigo. Agora, você encontrou seu amigo? Você encontrar amigo. Quer dizer, expressão de alegria. Você encontrou seu amigo. Você encontrou seu amigo? Você encontrou seu amigo? Você encontrar amigo? Expressão de dúvida, desconfiança. Você não encontrou seu amigo. Você não encontrar amigo. Sinal de negação. Você não encontrou seu amigo? Você não encontrar amigo? Sinais faciais. Em algumas ocasiões, o sinal convencional ele é modificado, sendo feito na face, disfarçadamente. Exemplo: roubo, ato sexual. Escritura sintática. A Libras ela não pode ser estudada tendo como base a língua portuguesa, porque ela tem a gramática diferenciada, independente da língua oral. A ordem dos sinais na construção de um enunciado vai obedecer às regras próprias que vão refletir a forma que um surdo processa suas ideias, com base em sua percepção visual e espacial da realidade. Vejamos alguns exemplos que vão demonstrar exatamente essa independência sintática do português. Exemplo 1. Libras. Eu, ir, casa. Ir é um verbo que indica direção. Direcional. Português. Eu irei para casa. Para não se usa em Libras. Para, não existe Libras. Porque não está incorporado ao verbo. Exemplo 2. Em Libras. Flor, eu, dar, mulher, bênção. Então, eu dar é dar para onde, né? É um verbo direcional, que indica direção. Se eu vou dar, eu vou ter que dar para algum lugar. Ficou estranho. Em português, eu dei a flor para a mamãe. Mulher, bênção, mamãe, entendeu? Exemplo 3. Em Libras. Por que isto? A expressão facial de interrogação. Por que isto? Em português. Para que serve isso? Por que isso? Por que isso? Isso? Por que isso? Exemplo 4. Libras. Em Libras. Idade você. Expressão facial de interrogação. Idade você. Idade você. Querendo saber o quê? Em português seria: quantos anos você tem? Idade você. Alguns casos de omissão de verbos na Libras. Exemplo 5. Libras. Cinema. O piano muito bom. Em português.
o filme, né, que é sinal de cinema, o filme, o piano. É maravilhoso. Então, faz sinal de cinema. No caso, o nome do filme é O Piano. Então, é O Piano. Muito bom. Entenderam? Você digita o nome, digita no ar, você datilógrafo, você digita o nome do filme, por exemplo, O Piano. Muito bom. Exemplo 6, em libras. Por que pessoa feliz pular? Em português. Por que as pessoas estão felizes demais? Ou seja, por que as pessoas estão felizes demais? Por que pessoa feliz pular? Elas estão felizes demais, estão pulando de felicidade. E exemplo 4, 7. Em libras. Passado, começar, férias, eu, vontade, depressa, viajar. Em português, quando chegaram as férias, quando começar férias, quando chegaram as férias, eu fiquei ansiosa para viajar. Eu, vontade, depressa, viajar. Entenderam? Observação. Na estruturação da Libras, observa que a mesma possui regras próprias, não são usadas artigos, preposições, que vão ligar uma palavra na outra, conjunções, porque esses conectivos eles estão incorporados ao sinal. Sistema pronomial. O pronome pessoal, a Libras possui o sistema pronomial para representar as seguintes pessoas do discurso. No singular, o sinal para todas as pessoas é o mesmo, CM, o G. O que vai diferenciar uma das outras é a orientação para as mãos, ou seja, é para onde que vai a sua mão. Dual, a mão vai ficar um formato de 2, configuração de mão de K ou V. Trial, a mão vai assumir o formato de 3, configuração de mão de W. Quatrial, o formato será de 4, configuração de mão em 5, 4, 54. Plural, há 2 sinais quando é plural, existe 2 sinais. Sinal composto, a pessoa do discurso no singular mais o grupo. Configuração de mão, fazendo um círculo, nós. Nós. Primeira pessoa, eu. Apontar para o peito de quem está falando, né? A pessoa que fala, eu. Dual, no caso, nós. Está falando de nós. Nós, ó. Nós, entendeu? Trial também pode ser 3. Quiser falar nós 3, né? Nós 3. Quatrial, nós 4. E o plural, como é que fica? Em segunda pessoa, nós, grupo, nós e todo. Nós, grupo, nós. Entendeu? Segunda pessoa, singular, você. Aponta para o interlocutor, a pessoa que vai ouvir. Você mesmo. Dual, vocês, você. Trial, você, vocês. Quatrial, vocês. E plural, você, grupo, você, todo. Terceira pessoa, ele. Apontar para uma pessoa que não está na conversa ou para um lugar convencional. Por exemplo, ele. Eles dois, ó. Eles dois. Ele. Eles 3. Eles 4. E o plural, ele, grupo, ele, todo. Quando se quer falar de uma terceira pessoa que está presente, mas deseja ser discreto por educação, não se aponta para essa pessoa diretamente. Ou se faz um sinal com os olhos e um leve movimento de cabeça em direção à pessoa mencionada, ou aponta-se para a palma da mão voltada para a direção. Tipo, meio que você esconde onde está apontando, porque é feio, né?
ele fica apontando os pronomes demonstrativos na Libras. Os pronomes demonstrativos e os advérbios de lugar têm o mesmo sinal, sendo diferenciado no contexto. Configuração de mão. Este é G, né? Este, ou então aqui. Olhar para o lugar apontado, perto da primeira pessoa, perto de, no caso, eu. Este. Esse aí. Olhar para o lugar apontado, perto da segunda pessoa. Esse aí. E aquele, ou então lá. Olhar para o lugar distante apontado. E tipos de referentes. Referentes presente, exemplo. Eu, você, ele. Referentes ausente com localização reais. Exemplo. Recife, Prefeitura, Europa. Referentes ausentes sem localização. Pronomes possessivos também não possuem marca para o gênero e estão relacionados às pessoas do discurso e não à coisa possuída, como acontece em português. Meu irmão, batendo no peito, meu irmão, meu irmão, você, no caso, teu amigo. Letra K, ó, configuração de K, teu, movimentando em direção à pessoa referida, teu amigo. Ele, agora para ele e ela. Seu namorado, ó, o K de novo, seu, movimentar, namorado. Observação, para os possessivos no dual, trial, quadrial e plural, que é o grupo, são usados os pronomes pessoais correspondentes. Pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos que, quem, onde se caracterizam essencialmente pela expressão facial interrogativa, tipo aquela cara de pergunta, feita simultaneamente ao pronome. Que ou quem, usado no começo da frase. Que, no caso, com o sentido de quem é, que. E quem é são mais usados no final da frase. Quando, a pergunta com quando tem a ver com um advérbio, está relacionado com um advérbio de tempo. Por exemplo, hoje, amanhã, ontem. Então, quando tem a ver com esses advérbios de tempo. Ou a um dia da semana específico. Exemplo, ele viajar Rio quando passado. Ele foi viajar no Rio quando, no passado, por exemplo. Ele viajar Rio quando futuro. Eu convidar você, minha escola. Você pode, dia, interrogação, você poderia, você poder, dia. Que horas? Ou então, quantas horas? Para se referir às horas, aponta-se para o pulso, horas, que está relacionado ao numeral, para a quantidade desejada. Exemplo, o curso começar que horas aqui? Resposta, curso, começar, horas, 2. Horas, 2. E para se referir do tempo gasto na realização de uma atividade, sinaliza um círculo ao redor do rosto. Quando você fazer uma atividade, um tempo gasto, né, na realização de uma atividade, sinalização, um círculo ao redor do rosto em seguida da expressão facial adequada. Vamos lá. Interrogação. Viajar Rio de Janeiro, quantas horas? Agora, por quê? Ou então por quê? Aquele porquê separado e porquê junto, né? Que é o porquê perguntando e porquê respondendo. Como não tem diferença entre ambos, o contexto é que sugere, através das expressões faciais, corporais, quando estão sendo usados em frases interrogativas ou explicativas. Pronomes indefinidos. Ninguém, igual ao sinal acabar, ninguém. Sinal de acabar, ninguém. Ninguém, ninguém. Usado somente para a pessoa. E ninguém ou nada, mãos abertas, esfregando uma na outra. Ninguém ou nada. Ele é usado para as pessoas e coisas. Nenhum ou
nada, configuração de F, em F, balança a mão. Em nada. Ele é usado para pessoas, coisas e pode ter sentido de não ter. Ó. Não ter. E nenhum ou pouquinho. Palma da mão virada para cima é o reforço para a frase negativa e pode vir após nada. Tipos de verbo. Tem o verbo direcional e os não direcional. Os verbos direcionais são verbos que vão possuir a marca de concordância à direção do movimento. Marca no ponto inicial o sujeito e no final o objeto. Por exemplo, eu pergunto para você. Você pergunta. Eu pergunto para você. Você pergunta para mim. Entendeu? Eu aviso você. Você me avisa. Verbos direcionais que vão incorporar o objeto. Por exemplo, trocar. Trocar soco, trocar beijo, trocar tiro, trocar copo, trocar cadeira. E verbos não direcionais. São verbos que não possuem marca de concordância. Quando se faz uma frase, é como se eles ficassem no infinitivo. O verbo não direcional aparece em duas subclasses. Ancorados no corpo, são verbos que são feitos com contato muito próximo do corpo. Podem ser verbos de estado cognitivo, emotivo ou experienciais, como pensar, entender, gostar, duvidar, odiar, saber. Verbos de ação como conversar, pagar, falar. Verbos que vão incorporar o objeto. Quando o verbo ele incorpora o objeto, alguns parâmetros modifica para especificar as informações. Por exemplo, comer. Comer maçã, comer maçã, comer bolacha, comer pipoca, tomar. No caso de beber, tomar café, tomar água, beber pinga, cachaça, cortar. No sentido de tesoura, cortar cabelo, cortar unha, papel, cortar, no caso, faca, cortar corpo, ou no caso, operar, e fatiar, cortar. Tipos de frases. Para produzir uma frase em Libras, não nas formas afirmativa, exclamativa, interrogativa, negativa ou imperativa, é necessário estarmos atentos às expressões faciais e corporais a serem feitas simultaneamente as mesmas. Afirmativa. A expressão facial é neutra. Interrogativa. Sobrancelhas franzidas e um ligeiro movimento da cabeça inclinando para cima. Exclamativa. Sobrancelhas levantadas a um ligeiro movimento da cabeça inclinando para cima e para baixo. Forma negativa. A negação pode ser feita através de 3 processos. Incorpora um sinal de negação diferente do afirmativo. Por exemplo, o sinal de ter e não ter. Ter, não ter, não ter. Gostar, não gostar, não gostar. Tipo, vapo. Fazendo um movimento negativo com a cabeça simultaneamente, a ação que está sendo negada. Conhecer. Não prometer, não prometer. Acrescida do sinal não, com o dedo indicador a frase afirmativa. Não comer, não comer. Observação. Algumas ocasiões podem ser usados 2 tipos de negação ao mesmo tempo. Por exemplo, assim não pode. Mas também assim também, Não pode. Imperativa. Saia, cala a boca, vá embora. Quando se deseja especificar as noções do tempo, acrescenta sinais que vão informar o tempo presente, passado e futuro, dentro de uma sintaxe da Libras. Por exemplo, presente, que é agora, ou hoje. Libras. Hoje eu ir casa, mãe, meu. Hoje vou casa, minha mãe.
Libras. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Agora eu vou embora. Agora. Passado. Ontem há muito tempo, passou e já. Ó. Libras. Dele, homem e irmão. O irmão dele, né? O irmão dele, ele vendeu o carro. Ontem eu ia à casa de meu mulher Benção, da minha mãe. Terça-feira passado eu ir restaurante comer à noite. Futuro, amanhã, futuro, ó, eu estudar amanhã. No caso fica amanhã, futuro, depois, próximo. Eu estudar amanhã. Amanhã eu vou estudar. Em português fica estudarei na quinta-feira que vem. Próxima, quinta-feira eu estudar. Depois irei estudar. Depois eu estudar. Um dia farei faculdade de matemática. Futuro, eu estudar faculdade matemática. Não me lembro como é que eu sou de matemática. Classificadores, ó. O classificador, ele é uma forma que estabelece um tipo de concordância de uma língua em uma língua. Na Libras, os classificadores são forma que representa por configuração de mão, que vai trocando o nome e que as precedem. Pode vir junto de verbos, de movimento e de localização para classificar o sujeito ou o objeto que está ligado à ação do verbo. Portanto, os classificadores na Libra são marcadores de concordância de gênero para pessoas, animais ou coisas. São muito importantes, pois ajudam a construir a sua estrutura, a sintática, através de recursos corporais que possibilitam relações gramaticais altamente abstratas. Muitos classificadores, eles são icônicos em seus significados pela semelhança entre a sua forma ou tamanho do objeto a ser referido. Às vezes, os classificadores, eles têm a ver com o objeto ou ser como um todo. Outras vão referir apenas uma parte ou característica do ser. Por exemplo, o carro bater poste. Carro bater poste. Verbo é o classificador em movimento. O carro bateu no poste. Libras. Pratos empilhados. O classificador é um verbo de enlocalização. Português. Os pratos estão empilhados. Quais são os tipos de classificadores? Quanto à forma e o tamanho dos seres, tipos de objeto. Classificadores. Aqui no caso é o classificador B. Para a superfície plana, lisa ou onduladas. Telhados, papel, bandeja, porta, parede, rua, mesa ou qualquer superfície em geral a qual se pode localizar um objeto em cima, embaixo, à direita, à esquerda. Para veículos como ônibus, carro, trem, caminhão, etc. Configuração de mão, pé dentro de um sapato, bandeja, prato, livro, espelho, papel. Configuração de mão, V. Para as pessoas andando, duas pessoas, andando juntas. A orientação da palma da mão é também um componente importante, pois pode diferenciar o sentido do sinal e depender da direção para onde estiver voltada a relação do corpo. Configuração de mão. Pessoas. 4 pessoas andando juntas. Pessoas em fila, também, árvores ou postes. E configuração de mão em Y. Pessoas gordas, veículos aéreos, avião, helicópteros, objetos altos, largos,
de forma irregular, jarra, poste, peças decorativas, bomba de gasolina, latas de óleo, gancho de telefone, bule de café ou chá, sapato de salto alto, ferro, chifre, assim, né? Chifre de touro, de vaca, e configuração de mão em C, objetos cilíndricos e grossos, por exemplo, copos ou vasos. Configuração de mão em G descreve com a extremidade do indicador com as duas mãos os objetos ou locais, por exemplo, um quadrado, ou então um redondo, um retângulo, fios ou tiras, alças de bolsa, localizado com a ponta do indicador, cidades, locais, ou outras referências, buraco pequeno, você vai desenhar. O indicador representa objetos longos e finos, pessoas, posses, prego. Configuração de mão em F. Com a mão direita, objetos cilíndricos, planos e pequenos. São os botões, as moedas, medalha, gotas de água. Com as duas mãos, objetos cilíndricos, longos, cano fino, cadeira de ferro ou metal. Observação: as expressões faciais têm importância fundamental na realização dos classificadores, pois intensifica seu significado. Por exemplo, bochechas infladas e olhos bem abertos, para as coisas grandes ou grossas. Olhos semifechados para franzir, com o franzir de testa, assim, levantados, e aquela cabeça para frente, para coisas estreitas e finas. Expressão facial normal para tamanhos médios. Quanto ao modo de segurar certos objetos, configuração de mão, os classificador de F, objetos pequenos e finos, botões, moedas, palitos de fósforo, asa de xícara. H, segurar cigarro. C, copos e vasos, buquês e flores, faca, carimbo, caneca de chope, pedaço de pau. Funciona como parte do verbo que representa o objeto que se moveu ou é localizado. Roleplay. Este é um recurso muito usado na Libras quando o surdos está desenvolvendo a narrativa, tipo RPG, alternando com eles em situações de diálogo ou ação. Formação de palavras. Como já vimos anteriormente, na Libras os sinais são formados a partir de parâmetros principais e secundários e através de alguns componentes não manuais. Há também uma série de outros sinais que são formados por processos de derivação, composição ou empréstimos do português. Vejamos alguns exemplos. Sinais compostos. Da mesma forma que no português, teremos compostos de palavras no qual um elemento será o principal, o núcleo, e um elemento, o especificador, que é o adjunto. É interessante observar que na Libras a estrutura não será apenas binária e nesse caso vamos ter dois ou mais elementos especificadores de uma palavra núcleo. Por exemplo, simples, né? Um sinal composto simples. Café, amigo, conhecer. Composto, zebra, faz dois sinais. Cavalo, acho que é assim. Cavalo, listras. Açougueiro, homem, vender, carne. Faqueiro, caixa, guardar, colher, faca, garfo. Em alguns casos, quando o sinal acrescenta outro, o mesmo passa a ter outro significado. Por exemplo, pílula. Pílula evitar grávida, que é aquela pílula anticoncepcional. Pílula
evitar grávida. Pílula e calma. Pílula, calma, que é o calmante. Pílula, dor de cabeça, né, que é o analgésico. Sinal de médico. O ginecologista, que tem a ver? Médico com sexo. Médico, olho, oftalmologista. Médico, criança, que é o pediatra. Médico, coração. Sinal composto conformados à execução de um sinal convencional com o acréscimo de outro sinal na forma do objeto, de que se quer especificar. Por exemplo, retângulo. Retângulo e telegrama, que é o bilhete de telegrama, que é um retângulo telegrama. Retângulo e construção, é o que? Tijolo. Retângulo, dinheiro, que é o que? Que é a cédula de papel. Retângulo e mais carta, o envelope. Retângulo e o ônibus, que é? Retângulo, ônibus, passagem. Sinais compostos por categorias para classificar um sinal por categoria ou por grupo. Apresentamos a palavra núcleo, o sinal variado. Por exemplo, maçã mais variados. Maçã, variados, que é frutas. Carros, meios de transporte. Cor, colorido. Comer, alimentos. Esqueci como é que é o sinal de leão. Leão variados, que tá falando de todos os animais. Gênero, feminino ou masculino. É interessante também observar que não há flexão de gênero em Libras. Os substantivos e adjetivos eles são em geral não marcados. Entretanto, quando se quer explicitar substantivos dentro de determinado contexto, a indicação do sexo é feita propondo um sinal homem ou mulher, indistintamente para as pessoas e animais, ou a indicação ela é obtida através de sinais diferentes para um ou para o outro sexo. Por exemplo, homem, mulher. Homem velho, que significa o vovô, e a mulher velha, que é a vovó, seria homem, e mulher velha. Mulher velha, homem, homem, né? Adjetivos, artigos, pronomes, numerais não apresentam flexão de gênero, apresenta de forma neutra. Essa forma neutra está representada pelo símbolo arroba. Por exemplo, amigo ou amiga, frio, fria, muito, muita, cachorro, cachorra, solteiro, solteira. Então, adjetivos, artigos, pronomes, numerais não vão mudar o gênero. Então, ou seja, amigo, tanto faz amigo ou amiga, entendeu? Frio, frio, fria. Adjetivos são sinais que vão apresentar a forma neutra, não havendo, portanto, nem marca para gênero, masculino ou feminino, e nem para número, singular e plural. Geralmente aparecem na frase após o substantivo que qualificam. Gato pequeno, cor, branco, esperto. O gato é pequeno, branco e esperto. Gato, né? Pequeno, cor, branco, esperto. Numerais e quantificação. A Libras vai apresentar diferentes formas de sinalizar os numerais, dependendo da situação, cardinais até 10. Representações diferentes para a quantidade e cardinais a partir de 11 são idênticos. Ordinais do primeiro até o nono têm a mesma forma dos cardinais, mas os ordinais possuem movimento, enquanto que os cardinais não possuem. Os ordinais do primeiro ao quarto têm movimentos para cima e para baixo. E os ordinais do quinto até o nono têm movimentos para os lados. A partir do numeral 10 não há mais diferenças. Os valores monetários, pesos há medidas para representar valores monetários de 1 até o 9. Usa o sinal do número correspondente ao valor.
incorporando a esse sinal vírgula ou também após o sinal de numeral correspondente, acrescenta o sinal RS, que é o real. Para valores de 1000 até 9000 vai usar se a incorporação do sinal for vírgula ou ponto. Formas de plural. A plural na Libras no uso repetido de sinais ou indicando a quantidade. Por exemplo, muito ano, que é quantidade. Muito ano, duração. 2 dias, 3 dias, 4 dias, todo dia, 2 semanas, 3 semanas, 2 meses. Classificadores. Possuem plural. Por exemplo, pessoas em fila, as pessoas sentam em fila. Intensificadores e advérbios de modo. Utiliza a repetição exagerada para exemplificar o significado do sinal. Por exemplo, comer, comer, comer. Comer, comer, comer. Que é comer sem parar. Fumar, fumar, fumar. Fumar sem parar. Falar, falar, falar. Falar sem parar. Advérbios de modo. Muito usado como intensificador em Libras e expresso através das expressões faciais e corporal ou de uma modificação no movimento de sinal. Rápido, para estabelecer o modo rápido de fazer a ação. Há uma repetição do sinal da ação e a incorporação de movimento acelerado. Advérbio de tempo, a frequência, frequentemente, mesma configuração de mão, L, mas para a segunda ideia, o sinal é feito repetidamente. Sempre, que é continuar. E mesmo, a mesma configuração de mão, V, mas no primeiro há um movimento para frente do emissor, sempre. Sempre. E mesmo. Polissemia. Há sinais que vão denotar vários significados. Tem mesmo significado, polissemia. Apesar de apresentarem uma única forma de Libras. Por exemplo, ocupado, proibido, não poder. Cadeira, sentar. Cadeira e sentar. Açúcar, doce, guardanapo. Gíria. Ela é usada em Libras, porém não pode ser traduzida para o português, pois o sinal a ser usado vai variar de acordo com o contexto em que vai acontecer. Exemplo, não tem dono, fico com ele. Conseguir namorado, rápido. Problema, meu. Eu progredi. Estou com sono, é o violino tocando. Desinteresse total com relação a palestras, aulas. Que estranhos. Estou com sono, é o violino tocando. É uma gíria. Que estranho, esquisito. Não sabia disso. Simples, vulgar. Vou ignorar isso, não farei isto. Preguiça de fazer. Terei que aguentar. Paciência. E o alfabeto manual? É a soletração de letras com a mão. É muito aconselhável soletrar devagar, formando as palavras com nitidez. Entre as palavras soletradas, é melhor fazer uma pausa culta ou mover a mão direita para o lado esquerdo, como se estivesse empurrando a palavra já soletrada para o lado. Normalmente, tipo assim. Normalmente, o alfabeto manual ele é usado para soletrar os nomes de pessoas, de lugares, de rótulos, etc. E para os vocábulos que não existem na língua de sinal. Exemplo, página seguinte. Página seguinte. Empréstimos da língua portuguesa. Alguns sinais são feitos através da soletração. Uso das iniciais das palavras, cópia do sinal gráfico pela influência na língua portuguesa escrita. Esses empréstimos sofrem mudanças formativas e acabam tornando parte do vocabulário de Libras. Por exemplo, nunca. Num BR, que é bar, né? BR, bar. AL,
matemática, marrom, roxo, cinza. Esta descrição sucinta de Libras não é o bastante para conhecê-lo na sua estrutura linguística como um todo e muito menos em suas especificidades, enquanto a língua de uma comunidade. No entanto, parece ser o primeiro passo para que saibamos que a Libras é uma língua natural com toda a complexidade dos sistemas linguísticos e que serve à comunicação, socialização e ao suporte do pensamento de muitos grupos sociais. Mesmo a despeito de mais de um século de proibição de seu uso nas escolas de surdos, preconceito e marginalização por parte da sociedade como um todo, as línguas de sinais resistiram, demonstrando a necessidade essencial de sua utilização entre as pessoas surdas. A classificação, tabela de classificadores. CLD, classificador descritivo, que vai descrever, vai se referir ao tamanho e à forma, vai usar para descrever a aparência de um objeto, isto é, a forma, o tamanho, a textura ou o desenho de um objeto, usualmente produzido com ambas as mãos para formas simétricas ou assimétricas. Por exemplo, a forma e o desenho de um vaso, o desenho de um papel de parede, a altura, a largura de uma caixa, a descrição da roupa, dos itens que estão no corpo. Não descreve posição ou movimento. Classificador que especifica o tamanho e da forma de uma parte do corpo. A função é parecida ao classificador descritivo, mas ela é usada para descrever a forma, o tamanho, a textura de uma parte do corpo de pessoas ou animais. Exemplos: as orelhas de um elefante, os bicos de aves diversas, o nariz de uma pessoa, o pelo de um gato, o penteado de uma pessoa, bochechas gordas de um bebê. Não descreve posição ou movimento. Classificador de uma parte do corpo. Retrata uma parte específica do corpo em uma posição determinada ou fazendo uma ação. Uma configuração de mão vai retratar a forma de uma parte do corpo. Por exemplo, a ação da boca de um hipopótamo, acho que é assim, ó. As orelhas de um cavalo, os olhos de alguém em movimento, a cabeça de alguém repousando no seu ombro, os dedos do pé sacudindo, a ação de pés andando na lama, a posição das pernas de alguém sentada em uma cadeira, descreve posição ou movimento. E o classificador locativo vai retratar um objeto como lugar determinado em relacionamento a outro objeto. Configuração de mão pode retratar uma parte ou um objeto todo iconicamente. Por exemplo, uma prateleira onde estão os copos ou os livros. O chão, ele caiu um lápis. O chão onde caiu um lápis, a cabeça de alguém batida por uma bola, o alvo onde voa uma flecha, o gol onde entra a bola. Classificador semântico. A função é parecida ao anterior, ao classificador locativo. Ele retrata um objeto em um lugar específico, às vezes vai indicar um movimento. Configuração de mão vai retratar um objeto todo e vai retratar abstrato, muito pouco a não se relaciona à aparência do objeto. Por exemplo, C. Copos nas prateleiras de um armário. B. Veículos ou objetos planos. I. Pessoas andando em direção determinada. Y. Um avião, um objeto em lugar fixo. V. Reta ou dobrada, retratando uma orientação do corpo ou das pernas de um animal ou de uma pessoa e suas ações. E o classificador instrumenta. Exemplo, esse classificador ele vai mostrar como se usa alguma coisa. Por exemplo, carregando um balde pela alça, puxando uma gaveta, tocando a campainha da porta, virando uma página, limpando com pano, mostra com
Como alguém manipula um objeto. Classificador do corpo. C. Classificador do corpo. A parte superior se torna classificador, do qual a parte superior, que é o do sinalizador, vai desempenhar o verbo da frase, especialmente os braços. E o classificador do corpo, ele é parecido ao instrumenta, salvo o classificador do corpo não mostra nem a manipulação nem o toque dos objetos. Por exemplo, acenando com a mão para alguém, atravessando os braços com o beiço espichado, coçando a cabeça com perplexidade, movendo os braços como em correr, não mostra a manipulação de um objeto. Classificador do plural. Indica o movimento ou posição de um número de objetos, pessoas ou animais. Pode ser um número determinado ou um número determinado. Por exemplo, 3 pessoas andando juntas, número determinados. Pessoas sentadas na plateia é um número que não dá para apontar, é um número não determinado. Uma fila comprida de pessoas avançando lentamente. Muitos carros estacionados na rua. 2 gatos em cima de um muro. Classificador de elemento. Esses classificadores vão retratar movimentos de elementos ou coisas que não são sólidas, isto é, ar, fumaça, água, líquido, chuva, fogo, luz. Por exemplo, água gotejando da torneira, luz piscando no sinal de advertência, o movimento de um líquido no corpo ou dentro do corpo, o vapor subindo de uma xícara de chá quente. Agora de nome, classificador de nome. Classificador que vão utilizar as configurações das mãos do alfabeto manual ou os números, mas não parte de uma descrição. Por exemplo, números e nomes na camisa de futebol. Um título de um livro, insígnia de um boné, uma sigla escrita na porta de um banco. Alfabeto brasileiro de sinais, vamos lá. A, B, C, C cedilha, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. E agora os números. Bom, só tem 10 números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alfabeto manual. Vamos de novo. A, B, C, C cedilha, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Aí tem os números, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Agora vamos para as palavras. Vamos lá. Família. F, a forma que é a família. Família, mulher, homem, geração, sogro ou sogra, né? Genro, neto, irmão, ou irmã, mamãe, papai, vovô, bisavô ou bisavó, gêmeos, gêmeos, primo ou prima, né?
sobrinho, tio ou tia, noivo ou noiva. Cores: cor, colorido, azul, azul, preto, preto, bege, branco, amarelo, laranja, vermelho, lembra o batom, verde no estado de São Paulo, castanho, castanho, rosa. Agora vamos para os meses, ó. Mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, ó, janeiro, junho, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos para as semanas, dia de semanas. Semanas. Ou semanas. Segunda-feira, ó. Segunda. Ou então assim, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Frutas. Ó, lembra de maçã, coisas. Abacaxi, árvore, que é abacaxi, caju, banana, caqui, maracujá, coco, figo, laranja, mamão, manga, melancia, melão, ó, amarelo, morango, goiaba, mexerica, uva, pera, pêssego, ó, cereja, limão, tomate vermelho, redondo. Alimentação, vamos lá. Açúcar, bala, batata, biscoito, doce, bolo, cebola, redondo, igual limão, né? Cenoura, chiclete, carne, bombom, chocolate, churrasco, churrasco, churrasco,
feijão, lanche, comer, leite, ovo, pão, pastel, ó. Pizza, queijo, sal, jantar é comer à noite, salada, sorvete, ó. Alma, anjo, Bíblia é o livro de Deus. Católico, ó, faz o sinal da cruz. Igreja é a casa da cruz. Deus, letra D de Deus, pra cima, Deus. Jesus Cristo, ó, sinal da mão furada. Pastor, letra P, ó, quase igual o professor. Cristão, ó. Cristão, padre, letra P, sinal da cruz, ó. Animais. Leão, coisas. Bode, faz o chifre do bode. Burro, burro. Boi, cabra, quase igual o bode, né? Mas só o chifre, sem o cavanhaque. Carneiro, ó. Carneiro. Cachorro. Cavalo. Coelho. Macaco. Elefante. Gato, girafa, jacaré, leão, lobo, quase igual o cachorro, mas faz mais comprido. E o morcego, ó. Morcego, ovelha, porco, rato, ó, gato assim, rato, sapo, aranha, tartaruga, peixe, ou então, ó, peixe, pássaro. Vamos para o sentimento. Amor, ó. Amor. Inimizade, né? Para inimigos, ó. Inimizade. Coragem. Tristeza. Faz um Y, ó. Tá triste. Tristeza. Alegria. Felicidade. Paz. Verbos: abrir e também fechar. Acabar. Olhar, pegar, que é achar, né? Viu, pegou, que é o verbo achar. Acordar. Acreditar. Como é que é acusar, ó? Quase igual conhecer, mas no nariz. Acusar.
acusar. Afastar, ó. Tá perto, afasta. Afasta. Afastar. Ajoelhar, ó. Joelho. Ajoelhar. Ajudar. Ajudar. Amar. Andar. Aprender. Arrepender, ó. Arrepender. Atrapalhar. Atrapalhar. Atrasar, ó. Atrasar. Aumentar. Aumentar. Avisar. Avisar. Bater, ó. Aqui tá o muro. Bater. Bater. Beijar. Beijar. Beber. Beber. Brigar. Brigar. Meu favorito, ó. Brincar. Brincar. Cair. Tá de pé. Cair. 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 Cantar, ó. Cantar. Isso aqui também eu gosto. Cantar. Chamar, ó. Chamar. Chamar. Cheirar. Cheirar. Chorar. Chutar, ó. Chutar. Combinar. Começar. Comer. Comprar. Comprar. Conhecer. Conseguir. Conseguir. Contar. Contar. Conversar. Cozinhar. Cuidar. Cuidar seria o quê? Olhar. Cuidar. Dar. Dar. Desculpar. Decidir. Decidir. Dormir. Dormir, ó. Encontrar. Deixar. Deixar, permitir. Lembrar. Ler. Medir. Medir. Escutar. Mostrar. Escutar. Esperar. Namorar. Obedecer. Obedecer. Pedir. Pedir. Pegar. 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 Perguntar. Permanecer. Permanecer. Procurar. Quebrar, ó. Quebrar. Querer. Responder. Responder. Reunir. Sentar. Ter. Tocar. Tocar. Trabalhar. Trocar. Ver. E é isso aí, acabou.